Bom, obrigado, eu agradeço o convite e acho extremamente pertinente o título escolhido para essa nossa conversa: terminal ou paliativo. Isso nos dá duas ideias. Que a gente já traz uma ideia pré-formada de que são dois sinônimos, como se pacientes terminais e pacientes em tratamento paliativo fossem formas diferentes de falar sobre a mesma realidade. E, eventualmente, essa alternativa, esse ou, pode nos levar a refletir que esses conceitos eles podem ter particularidades individuais e que não obrigatoriamente eles estão caminhando juntos. Nem todos os pacientes terminais estão restritos a cuidados paliativos. E nem todos os cuidados paliativos são unicamente destinados aos pacientes com doenças terminais. É por isso que é fundamental a gente rever alguns conceitos para entender a dinâmica da aplicação dessa nova ciência dentro da medicina e dentro de todas as profissões da área de saúde. Então, o cuidado paliativo é uma especialidade médica. Ela foi redefinida pela Organização Mundial de Saúde em 2002. É uma abordagem ampla que promove qualidade de vida aos pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam gravemente a continuidade de vida. E essa abordagem ampla, multidisciplinar, ela vai ter como objetivo a prevenção, o alívio do sofrimento, um tratamento fundamentado, impecável no controle da dor e um conjunto de outras abordagens humanas e éticas, visando a resolução de problemas que não são só de natureza física, mas fundamentalmente de natureza emocional, social, familiar e até religiosa. É entender que o atendimento ao ser humano em saúde, ele precisa ser fortalecido pelas equipes multidisciplinares e pelos conceitos amplos de saúde em relação à sua abrangência global. Um cuidado paliativo, se a gente pegar o verbo paliar, paliar é atenuar, é abrandar. Todos nós profissionais de saúde estamos fazendo cuidados paliativos em todos os nossos pacientes, a partir do momento que nós estamos controlando a dor, aliviando os sofrimentos, reduzindo todos os sinais e sintomas apresentados pelos nossos pacientes. Todos os cuidados que não são aqueles para curar a doença podem ser considerados paliativos. Então, quando eu tenho um tratamento de uma pneumonia, o tratamento curativo é o estabelecimento do antibiótico. Mas aquele paciente em pneumonia, ele precisa do alívio do controle da dor, ele precisa de um conjunto de outras medidas para aliviar desconfortos que venham com a doença principal. Então, os cuidados paliativos, eles estão dentro da medicina. Quando a gente fala sobre cuidado paliativo como especialidade máxima, a gente define isso quando esse cuidado paliativo passa a preponderar em relação à terapêutica convencional curativa. Portanto, nesses cuidados paliativos, a gente tem que estar preparado, sim, com a proximidade da morte. Nós todos, enquanto profissionais de saúde, ficamos tão obstinados na manutenção da vida e esquecemos que a finitude e o processo de morrer são realidades absolutas da existência humana. A negação da morte e da finitude vai fazer com que o período que a antecipe possa ser ainda muito mais sofrido e doloroso pela pessoa que está vivenciando a situação difícil e pelos seus familiares e pelas pessoas que o amam. É preciso redimensionar esse olhar. Então, se cuidados paliativos é uma ciência ampla, multidisciplinar, que cuida de doenças em situações graves, o termo terminalidade, ele se refere ao estágio da doença em que não há mais possibilidade de cura. Ou quando ele se encontra no mais alto grau de evolução dessa gravidade. Então, a terminalidade refere-se ao estágio final de um processo patológico, enquanto que os cuidados paliativos vão ser o conjunto de manobras a serem ofertadas para os pacientes que estão vivenciando a sua patologia
e todo o seu desconforto gerado. Então, portanto, tanto terminalidade como cuidados paliativos são conceitos que se interrelacionam, mas que não são sinônimos. A terminalidade nem sempre significa morte iminente. E esse é um conceito que nós temos, não só um conceito leigo, mas às vezes até mesmo nós, enquanto profissionais de saúde. A gente idealiza um paciente terminal como um paciente agônico, que esteja nos seus últimos dias de vida. Então, lembrar que existem doenças terminais que são duradouras. O paciente vai permanecer na fase avançada da doença por tempo muito prolongado. E essa morte iminente, ela não tem data próxima de acontecer. E existe a terminalidade da mesma forma. Então, para entender essas diferenças e definições, é importante também a gente exemplificar como é que o profissional de saúde ele define se aquela doença está em estado terminal ou não. Aqui nós pegamos 5 exemplos maiores. Obviamente isso não esgota as situações de estágios terminais, mas são 5 exemplos simbólicos das 5 doenças terminais mais frequentes na prática clínica, né? A primeira delas é o câncer. Então, quando que um câncer é considerado terminal? Quando essa doença maligna neoplásica, ela se disseminou através de outros órgãos. Ela deixou de estar no seu sítio primário e ela se localiza em outros órgãos. Essa doença neoplásica metastática é considerado o estágio terminal da doença. Mas essa terminalidade é muito variável para o tipo de neoplasia. Existem neoplasias metastáticas que apresentam boas respostas a quimioterapias paliativas, enquanto que existem outros tipos de tumores que são bastante agressivos e que a partir do momento que existem metástases, não existem quaisquer sugestões terapêuticas. Então, portanto, a terminalidade envolve essa nomenclatura da patologia e não necessariamente uma situação final agônica de todas. Uma outra situação, os estados demenciais avançados. Quando eu vou considerar uma doença de Alzheimer em fase terminal? A doença de Alzheimer é uma doença gradativa, evolutiva, progressiva, que apresenta um conjunto de modificações flutuantes, determinantes de prejuízos na funcionalidade global dos idosos de forma progressiva e definitiva. Do ponto de vista técnico, a doença é considerada terminal quando esse idoso passa a ter perdido a sua motricidade e ele está restrito à cama, ou quando ele perdeu a sua capacidade de comunicação por um todo, ele não tem mais linguagem e existe uma dependência plena para todas as atividades básicas da vida diária. Então, diante desse contexto acontecendo, essa doença de Alzheimer é considerada em fase avançada. Não existe mais a possibilidade de instituir um tratamento nessa situação. Mas esses pacientes, quando bem cuidados, eles podem permanecer meses ou anos restritos ao leito, mas em vida, mas considerados terminais pela sua patologia de base. Sequelas graves de acidentes vasculares cerebrais. Então, os acidentes vasculares cerebrais, eles podem ter repercussões de déficits neurológicos que são variados de acordo com a área cerebral, com o lobo dominante. O que importa é que existem possibilidades de pessoas que têm graves sequelas e cujas graves sequelas, elas se permanecem, elas se perpetuam a despeito do trabalho reabilitador dos múltiplos profissionais. E após um período mínimo de 6 meses, não há qualquer resposta. Ele permanece com graves sequelas. Graves sequelas essas que também se assemelham aos estados demenciais. São pessoas que estão acamadas, perderam a mobilidade, estão com dependência plena para as atividades básicas da vida diária e têm o seu comprometimento e linguagem interrompidos. Nessa situação, é uma sequela grave de acidente vascular cerebral e é considerado um paciente terminal. Todas as situações que são intermediárias a essas, elas não vão ser consideradas doenças terminais. Se um idoso tem um AVC e permanece com capacidade
de linguagem, quando ele tem a capacidade de movimentação mesmo que parcial, quando há recuperação funcional mesmo que mínima, esse paciente pode ter sim uma vida com um conjunto de restrições à sua dependência, mas ele não é considerado terminal. A insuficiência cardíaca, ela vai ser considerada no seu estágio terminal na classe funcional 4. É aquele paciente que tem dispneia em repouso, a despeito de tratamento otimizado pelo cardiologista. Esse paciente é aquele que precisa de oxigênio domiciliar para viver. Só assim essa insuficiência cardíaca ela vai ser considerada como doença terminal, e tendo ainda a situação de impossibilidade de transplante. Preenchendo esses critérios, nós conseguimos definir terminalidade. E a doença renal crônica, fase 5, estágio final da doença. Nessa situação, a gente só tem duas opções: ou transplante do rim, ou a oferta da diálise. Então, quantos pacientes em estágio terminal de doença vão sobreviver décadas através dos mecanismos de diálise? E esses pacientes, eles são considerados terminais em relação à doença renal crônica. Portanto, a gente precisa ampliar o conceito de terminalidade e não mais se assustar com ele, porque, na verdade, ele deve ser atribuído a esses estágios finais de doenças e não necessariamente aos momentos finais de vida dos pacientes. É claro que essa terminalidade que eu citei faz o quadro ficar muito variável, muito diferente de um paciente para o outro. Vamos dar um exemplo. Nós temos um paciente que chega no consultório oncológico com alguns sintomas e descobre na primeira avaliação que ele tem um câncer de pâncreas disseminado para o fígado e para os ossos. E ele recebe a notícia de que não existe uma opção de tratamento curativo para ele. Ele está numa fase de terminalidade de sua doença. Só que acabou de receber o diagnóstico. Ele está vivendo a vida dele. Ele está pleno, ainda independente. Pode estar emagrecido, tendo alguns sintomas referentes à doença, mas ele só tem o diagnóstico da terminalidade. No diagnóstico da terminalidade e vida mantida, é fase 1 de tratamento de paliativo. Nessa fase, nós vamos continuar fazendo tudo o que for possível para manter a vida do paciente diante das intercorrências que surgirem. Não muda a estratégia. Na terminalidade fase 2, nós temos um avançar da doença. É aquele paciente que teve a sua doença avançada. Então, aquele paciente que tinha o câncer, que estava disseminado, foi se debilitando. Hoje ele está muito emagrecido, desnutrido, está em cima de uma cama, não consegue mais andar, está com dependência plena para as atividades da vida diária. Esse paciente pode também estar tendo uma intercorrência em cima da sua doença de base. Exemplo, um câncer associado a uma pneumonia. Nessa fase, a gente chama de fase 2, fase final de vida. Existe a possibilidade de óbito desse paciente dentro dos próximos meses. E na terminalidade fase 3, é a dos últimos dias, é o processo ativo de morte. E é aqui que às vezes a gente acha que a terminalidade se aplica, né? Então, aquela terminalidade do paciente no processo do morrer. Essa é a mais dolorosa, essa é que a gente precisa de muito mais cuidados paliativos, a nossa ação ela fica cada vez mais evidente. Mas essa terminalidade ela já vinha acontecendo desde o primeiro momento, e o tratamento paliativo caminhando paralelo a ele, da mesma forma, se modificando a cada etapa, redefinindo estratégias, mas sempre entendendo que ele era um parceiro necessário, mesmo quando as opções terapêuticas elas existiam com muito mais intensidade. Nós podemos ver dois gráficos que representam os conceitos antigos e os conceitos novos a respeito da ação do cuidado paliativo diante do processo de uma doença terminal. Então, quando eu tenho uma doença, ela vai ser submetida aos seus procedimentos terapêuticos. Quando se encerram toda e quaisquer possibilidades de tratamento de cura para aquela doença, naquele momento o tratamento paliativo então é intitulado e estabelecido.
Ou seja, eu não tenho mais o que fazer para a patologia, agora o paliativo assume, porque basta agora a gente cuidar desse alívio de sinais e sofrimentos. Esse é um conceito que muitos de nós ainda temos e que a gente precisa mudar, porque esse tratamento paliativo ele já deve existir antes, é a visão da prevenção, é a visão de estar atuando conjuntamente durante o processo natural, na história natural da doença. Então, a partir do momento que avança a gravidade de uma patologia, vai se reduzindo cada vez mais as possibilidades terapêuticas curativas. E aqueles cuidados paliativos acessórios vão se tornando de coadjuvantes protagonistas. Mas eu não posso lembrar de que o alívio de sofrimento, o preparo, os cuidados emocionais e a equipe multidisciplinar seja lembrada quando eu dou uma notícia final, como se eu mudasse a partir de agora o foco do meu tratamento. Não, ele estava meio que numa miscelânea, caminhando conjuntamente e mostrando que a nossa visão do cuidado paliativo, ela se estende a partir da morte. Nós vemos no gráfico de baixo, representado nesse triângulo, que é o apoio ao luto. Então, o cuidado paliativo está no cuidado com o paciente, está no cuidado com o familiar. Cuidado com o familiar no sentido não só do amparo emocional, psicológico, mas até mesmo numa visão social de auxílio para essas pessoas que perderam um ente querido e, eventualmente, um membro ativo economicamente dentro dos seus seios familiares. Então, é um contexto que precisa ter uma visão muito maior dentro desse processo de finitude de vida. Eu falei que cuidados paliativos e terminalidade não são sinônimos, é para mostrar também que existe a possibilidade desses cuidados paliativos serem aplicados em pacientes não terminais. Eu não tenho uma doença terminal, eu não tenho uma doença que não tem cura, eu não tenho uma doença que, obviamente, o paciente vai morrer, mas eu tenho uma doença muito grave, com grave ameaça de vida, em que todos os recursos terapêuticos vão ser aplicados sim, mas que eu preciso, diante dessa situação ameaçadora, me preparar minha equipe de profissionais e preparar o paciente e, eventualmente, os seus familiares da gravidade da doença e mostrar a importância desse conforto, desse alívio. E nesses cuidados paliativos e não terminais, eu não tenho uma visão de retirada de condutas, né? Porque a maior parte das vezes dá-se a impressão de que, ao se colocar cuidado paliativo, chega ao profissional que vai deixar de fazer ações pelo paciente a partir de agora. Então, eu não faço mais nada, é só esperar passivamente a morte, de braço cruzado, sem o que fazer. Nada disso. É a hora de fazer muito mais coisa. É a hora de poder fazer essas equipes multidisciplinares estarem atuando em conforto para que esse processo do morrer seja muito mais digno. Ou, eventualmente, que ele nem ocorra. Eu posso ter, sim, uma situação gravemente ameaçadora de vida em que o paciente receba alta. E eu posso ter um paciente terminal que sobreviva a uma internação. Então, um diagnóstico de cuidado paliativo não é igual a um diagnóstico de óbito naquele momento. O cuidado paliativo pode ser ambulatorial, pode ser domiciliar, ele não é exclusivo do ambiente hospitalar. Só que nós só citamos alguns exemplos em que pode ser discutido, pode ser aventada a indicação de cuidado paliativo. Internação prolongada em UTI, pacientes que foram submetidos a todas as medidas de suporte avançado de vida e sem resposta, mesmo não tendo doenças terminais. Esgotamento terapêutico. O paciente internou por uma doença potencialmente curável, mas que, diante da gravidade, das suas comorbidades, da faixa etária, da gravidade da situação, foram se somando uma cascata de complicações em que foram se utilizados todos os recursos terapêuticos e que realmente é necessário se ter o discernimento sobre a impossibilidade de continuidade em algumas situações. Fragilidade e longevidade extrema. Lembrar que idoso nunca é critério único para pacientes com cuidados paliativos, mas é necessário sim também ter um olhar humano de pessoas ao longo do processo de envelhecimento, na grande longevidade, pessoas que estão em extrema fragilidade ou em imobilidade prolongada. O olhar médico ele tem que ser diferenciado.
não é um olhar de deixar de fazer, é um olhar de entender quais são as melhores técnicas a serem empregadas para esses pacientes. Quais são os objetivos primários a serem cuidados desse paciente? E a gente não continuar na uniformização técnica da doença. A doença tem sim os seus protocolos de tratamento, mas a gente tem que ter um olhar humano, ético e realista a respeito das condições e do vigor de cada paciente. Então, são questões em que os cuidados paliativos, eles não são em doenças terminais, mas eles precisam ser aplicados para alívio, para preparo, e não necessariamente para suspensão de medidas. E existem as chamadas diretivas antecipadas de vontade. É algo que ainda se ensaia num país como o nosso. Talvez já exista bases jurídicas em outros países, como os Estados Unidos, mas é como se eu sou o dono da minha vida e eu sou o dono do meu processo de morrer. Então, diretivas antecipadas seria o desejo que o próprio paciente tenha a respeito do que deve ser feito e de como que ele gostaria que fosse a sua morte. E quando o paciente não tem condições de fazer essa decisão, que essa decisão possa ser antecipada e compartilhada com seus familiares. Por isso que cuidado paliativo não é uma medicina de bases fixas, de diretrizes rígidas. É uma medicina de bom senso. E esse bom senso, ele está avaliado na ciência, na ética humana, mas fundamentalmente no relacionamento interpessoal. E é entender que cada paciente tem uma história, tem a sua crença, tem a sua percepção de vida, e ele tem direito a manter isso, essa dignidade no seu processo de final de vida. Cuidado paliativo não é sobre como morrer, mas sim como eu quero viver meus últimos dias. Dá-se a impressão de que o cuidado paliativo vai única e exclusivamente deixar de fazer questões e preparar o paciente para a morte. Nada disso. Nada disso. É uma forma muito mais ampla de ação. É tentar focar na vida. A morte, ela é obrigatória. Eu não preciso antecipá-la e não preciso postergá-la ao máximo por questões artificiais. Eu preciso tentar rechear de vida esses últimos dias da pessoa, ou ao menos amenizar o sofrimento que está ali ligado, arraigado em determinadas situações. E nem sempre vai ser uma solução fácil, a gente não vai ter receitas milagrosas, receitas prontas de bolo para serem aplicadas em todos os pacientes. Mas o que a gente precisa ter é justamente isso, é o que mostra a imagem da mão estendida, né? É entender que a gente está interagindo, lutando junto e passar a estar se colocando empaticamente em relação à vivência do outro. A vivência do outro importa. Importa para a pessoa, importa para os seus familiares e importa para o profissional de saúde. E isso não é só em termos de duração de vida, é a qualidade de vida. E é esse jogo tênue de diferença que a gente precisa aprender. Porque a grande questão maior é o seguinte: dá-se uma impressão antiga de que os cuidados paliativos eram um nome chique para a gente desligar aparelho. Então as pessoas tinham essa ideia, né? Agora que está cuidado paliativo vai deixar de fazer todas as coisas que meu pai está recebendo. De forma alguma. Os cuidados paliativos vão ter como meta número 1 o alívio do sofrimento desses pacientes. E vai ter, sim, a possibilidade de estar conversando a respeito de quais as melhores estratégias daquele momento para frente para aquele paciente. Eu não posso mais pensar que eu tenho que fazer o pacote máximo plus de avanço técnico científico que vai se aplicar a todo e qualquer paciente indistintivamente. De forma alguma. É a minha sabedoria, o meu discernimento que permite saber qual é o momento de recuar e qual é o momento de avançar. E é por isso que a gente tem que estar muito bem definidos os critérios da terminalidade e os critérios da morte iminente. E existem possibilidades para isso. Por quê? O que a gente busca não é a eutanásia. Eutanásia é crime. E é o nome que se dá para
antecipação da morte. É diante de uma doença incurável, eu faço algo para antecipar a morte ou deixo de fazer algo substancial que o paciente irá morrer. Isso é crime. Mas também é errado e está se tornando crime a distanásia, que é continuar fazendo tudo o que existe dentro da ciência médica indistintamente e aplicando situações para pacientes em processo ativo de morte que só serve para prolongamento de sofrimento, que só serve para manutenção de vida por mais algumas horas, levando a um maior sofrimento orgânico de quem está vivenciando a morte, um maior distanciamento dos seus entes queridos no processo da morte, é o que a gente chama de uteização da morte. É como se a gente não pudesse mais ter a morte sendo vivenciada pelas pessoas que amam aquele ente. Essa ação extensa, essa ação sem limites e sem breques, eu também posso levar à distanásia, e que também pode me levar a um processo ético-médico da mesma forma. E por isso que o objetivo maior do cuidado paliativo, e é o objetivo de todo médico, segundo preceitos éticos, é a ortotanásia. A ortotanásia seria, então, a morte correta. É tentar fazer com que eu não tenha nenhuma medida para acelerar a morte. E eu não tenho nenhuma medida para ser aplicada artificial para prolongá-la se aquele paciente não tem condição nenhuma de cura. A ortotanásia é reconhecer o processo da finitude como algo próprio da vida e, nesse momento, entender que o nosso foco de tratamento é outro e não é aparelhagem. O nosso foco é humano, é permitir a convivência do paciente com seus entes queridos, é fazer com que ele não tenha qualquer sofrimento em relação à dor física, dor emocional, agitação, é determinar sedação em algumas situações para que esse paciente ele consiga ter conforto durante esse processo de morrer. Aqui a equipe de cuidados paliativos do Hospital Regional, ela tem algumas ações específicas, né? Então é um modelo inicial em que a gente tenta fazer com que essa ação possa ser repensada, fundamentalmente não apenas para o idoso, mas para qualquer paciente vivenciando situações de doenças terminais, né? Só que é feita a elaboração de pareceres, através de pedidos de interconsultas das diferentes especialidades, tanto clínicas como cirúrgicas, existentes aqui no Hospital Regional. Então, esses pareceres, um dos nossos objetivos é ajudar a definir terminalidade. Quando aquela doença grave é considerada terminal ou não? Indicar os cuidados paliativos. Eu vou indicar, sendo terminal, tem indicação de cuidados paliativos, mas às vezes, mesmo sem terminalidade, poderá ter indicação de cuidados paliativos acessórios. O estabelecimento de fase da doença, porque terminalidade é um tempo muito longo. Então, essa terminalidade, ela pode ainda ser subdividida em fase final de vida e processo ativo de morte. Então, a gravidade geral, existem índices, existem tabelas próprias para avaliação dos pacientes em relação a tentar definir tais prognósticos. As orientações das manobras diagnósticas e terapêuticas a serem mantidas ou serem evitadas na abordagem dos pacientes. Realização de reuniões familiares para informação diagnóstica e prognóstica e consenso de medidas. Acompanhamento de analgesia e sedação paliativa em esquemas adequados. Uma abordagem terapêutica ampla de conforto. E aqui a gente coloca que essa abordagem, em termos hospitalares, muitas vezes a gente tem o paciente como um elemento passivo, porque ele pode se encontrar em condições graves ou de sofrimento em que ele possa não estar tendo mais a participação cognitiva dessas escolhas. Mas os seus familiares são aqueles que conhecem seus sentimentos, que sabem a importância dele, dos seus valores. A gente vai estar conversando junto para orientar a cada momento e entendendo as melhores medidas a cada etapa. Por isso que a gente tem que evitar é subjetividade, né? Opiniões pessoais.
avaliações superficiais. Então, na primeira fotografia, eu posso ter, tragicamente, uma criança em fase terminal e, eventualmente, eu posso ter um centenário em graves condições, internados em unidade de terapia intensiva, mas com doenças potencialmente curáveis. Quantos pacientes centenários nós vimos ao longo desse ano vencendo o Covid-19? Então, essa subjetividade pela avaliação da casca, pela avaliação da durabilidade, da idade, é algo que a gente precisa deixar de lado. E não confundir terminalidade com morte iminente. Então, a terminalidade, ela faz parte da história natural das doenças graves. A morte iminente, ela irá acontecer na terminalidade, mas ela também irá acontecer em pacientes com doenças não terminais. E a gente entender que a gente está ali sim lidando com a vida e com a morte. Não se achar que a gente é um agente mantenedor pleno da vida e nem nós estamos ali com a foice da morte para decidir quem merece ou não viver, de forma alguma. O que a gente quer entender é que todos nós merecemos viver com conforto. Todos nós merecemos viver com dignidade. E esse processo do conforto e na dignidade, ele possa ser extensivo a todos os pacientes, até o último minuto de vida. E que possa ser estendido para as pessoas que amam esse paciente, entendendo o aspecto do luto após a perda. E entender que a gente precisa ter esse olhar humanizado e muitas vezes o não realizar determinados procedimentos é simplesmente tentar levar a humanização para cada caso. E essa avaliação é subjetiva, ela não pode seguir protocolos rígidos. Para que a gente não avance em distanásia, para que a gente não avance em perpetuação não embasada de medidas que são apenas prolongadoras artificiais, mas sim em medidas efetivas de controle de sofrimento e que a gente possa aplicar todo o conhecimento técnico, médico, científico na definição dessa linha tênue entre a humanização e a distanásia. Enquanto a vida, há importância. Quando a vida deixa de existir, a importância continua. Quer dizer, essa pessoa que se foi vai ser importante para sempre. Vai ser importante para alguém, foi importante para o mundo. A gente não pode deixar essa morte ser tão racional ao longo da nossa atividade de saúde. Claro que nós aprendemos sim a dominarmos o nosso emocional e usar a ciência de uma forma racional, mas um tempero de emoção, de humanidade, de ética e até de religiosidade sempre vão ser importantes na qualidade dos serviços dos diversos profissionais de saúde, da área médica, de enfermagem, de nutrição, do fisioterapeuta, do farmacêutico, do psicólogo, de todos nós que trabalhamos em conjunto, não só na parte hospitalar como ambulatorial. E só para finalizar, vou lembrar aqui que no dia 13 de outubro é o dia dos cuidados paliativos e eu encerro com uma grande frase da Cora Coralina. Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. E talvez é isso que a gente precise ter como meta ao sair de casa para trabalhar todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigada por sua palestra, doutor. Agora a gente vai passar para os questionamentos que foram levantados durante a palestra. O primeiro deles: como falar com as famílias que uma pessoa não tem mais ações terapêuticas possíveis para recuperar sua saúde? O como falar, essa comunicação da má notícia é um momento bastante delicado, em que a gente, primeira coisa que tem que estar é entender que a gente tem que estar de coração aberto e se posicionar em quem está ouvindo. A gente deixar de tecnicismos, né? Tentar falar uma linguagem que seja acessível para a pessoa que está à sua frente. E quando a gente fala isso, é muito dependente do tipo de patologia. Existem situações de doenças terminais em que é possível uma preparação cotidiana, lenta, gota a gota, como é o caso das doenças demenciais,
isso vai sendo acontecido muito vagarosamente. É mais complicado quando o paciente ele interna para uma investigação clínica e tem durante essa internação um diagnóstico grave e associado à terminalidade. É necessário entender que a gente tem aqui dois momentos muito dolorosos. O momento do diagnóstico de uma doença grave. E em segundo momento, um diagnóstico da ausência de qualquer possibilidade de tratamento para essa doença grave. E terceiro, a comunicação de que a morte irá ocorrer. Então é muito difícil a gente estabelecer uma regra única para conversar com esses familiares. A gente tem que sentir não só o grau de instrução, a percepção, a adesão, o emocional, e entender que talvez mais do que um encontro possa ser necessário para que essas ideias possam ser deglutidas vagarosamente, mas a gente tem que entender que essas notícias dolorosas precisam ser dadas, por mais difíceis que sejam, porque ocultar informações, atrasar informações, eu só vou adiar sofrimento. E, eventualmente, eu não permito à família um preparo psicológico, social e até estrutural para a vivência dessa perda. Então, é necessário jogar com a realidade, mas entender que, a partir do momento em que a gente apresenta um diagnóstico sem possibilidades terapêuticas curativas, a gente apresenta o cuidado paliativo como um conjunto de novas medidas e uma nova etapa de tratamento que deve ser feita. Então, não é simplesmente uma conversa do que eu vou deixar de fazer, mas é uma conversa do que nós vamos fazer a partir de agora. Porque a maior parte das vezes, a passada fase inicial do choque, da negação, a maior parte dos familiares e até dos pacientes, eles querem alívio do seu sofrimento. E esse alívio do sofrimento, muitas vezes, é difícil de ser realizado pelo próprio médico assistente. Porque nós fomos preparados na medicina tradicional a cuidarmos da patologia. E a partir do momento em que se encerram as possibilidades terapêuticas, é como que eu não tenho mais nada para fazer pelo Senhor. Quantas vezes já ouvimos essa fala? E tão inadequada, mas é. Eu tenho que dizer, eu não tenho mais nada para fazer por essa patologia. Está na hora da gente fazer muitas outras coisas pelo Senhor. Então, é preciso ter esse olhar humano. A experiência vai ajudando a gente a criar, ter esse discernimento, mas é entender que isso tem que ser feito num ambiente tranquilo, sem barulho, que possa se conversar sem pressa, para que tenha mais de um membro da família, para que haja a possibilidade do múltiplo apoio entre eles e principalmente para que haja também uma somatória de ponderações. E entender que a gente está à disposição não só para uma conversa, mas mais de uma para esses esclarecimentos e que vale a pena o profissional tentar captar e entender até que ponto nós podemos soltar essas informações todas em um momento só ou ela é possível de ser dada paliativamente num segundo momento para a redução do impacto. Muito obrigada pelo esclarecimento. Mais uma outra questão. Na sua prática clínica, o senhor percebe muitas decisões clínicas pautadas na idade da pessoa e não na funcionalidade do idoso? Infelizmente sim, né? Então lembrar que aqui o meu lado geriatra prepondera, né? Cuidados paliativos é a especialidade exercida dentro do hospital regional, mas a minha especialidade de base é a geriatria. Então, eu acho que é importantíssimo a visão conjunta, né? Porque em nenhum momento a idade vai ser um fator determinante de cuidados paliativos. Ele vai ser, sim, um fator determinante de pior prognóstico. Quando idosos internam por qualquer motivo, é necessário discernir que a possibilidade de evoluções graves de mortalidade é maior, porque a gente tem um organismo envelhecido, com mais doenças, com fisiologia e imunidade diferenciadas. Então, os pacientes têm prognósticos
mais sombrios do que pessoas mais jovens. Mas a idade por si só não pode ser um fator determinante da não utilização de qualquer manobra necessária para a sustentação da vida, se não houver terminalidade e se não houver cuidado paliativo indicado por alguma daquelas situações definidas. Simplesmente o fato da pessoa ter acima de 90 anos e ponto, não pode ser de forma alguma um fator limitador. Claro que a faixa etária é limitadora, mas a visão paliativa sobre a geriatria é entender aqui o impacto do conjunto de síndromes geriátricas que esse paciente possa estar apresentando. Qual é o impacto na funcionalidade global desse idoso? Qual é o grau de autonomia e independência que ele apresente ou que possa vir a apresentar? Quais são as síndromes já definidas? Fragilidade, imobilidade, incapacidade cognitiva. Então, quando você tem idade avançada e funcionalidade preservada e síndromes geriátricas múltiplas não reversíveis, são coisas para se ponderar na balança. Então, acredito que a visão do geriatra me permite definir, sim, que independente atrás daquele RG, se eu não tenho verdadeiramente situações que são realmente muito agravadoras, de péssimo prognóstico, e que é preciso ter um olhar paliativo independente de terminalidade. Certo. Mais uma outra questão. Quais são as condutas terapêuticas após iniciar a terapia paliativa? Em que momento é viável a alta hospitalar de um paciente em cuidados paliativos? Bom, as medidas terapêuticas, elas são múltiplas e é impossível de citá-las assim, no sentido de que depende da patologia de base, depende do tipo de desconforto. O que importa é que a gente tenha aqui a meta de otimização de controle de sintomas. O foco agora é outro. Então, para tratar a dor, não use o analgésico mais simples. Não use o analgésico de horário, ou um analgésico cedor. Deixe o analgésico de horário. E se a dor é intensa, estabeleça critérios da escada analgésica da Organização Mundial de Saúde. Não retarde o uso de opioides fortes. É necessário agora no cuidado paliativo, sim, a introdução de medicamentos para controle de dor muito mais acentuados do que a gente usaria em outras fases. Então, a gente tem uma visão potencializada do alívio do sofrimento, então a abordagem terapêutica acaba sendo mais ampla. Em relação à questão da alta, a alta de um paciente em cuidado paliativo, ela é sempre possível. A gente tem que sempre se perguntar, mas qual é a terapêutica que eu estou estabelecendo dentro do hospital que eu não possa ofertar no seu domicílio? E esse paciente, não estando em processo ativo de morte, ele não pode ser transferido para o seu domicílio de acordo com decisões de família e desde que haja um apoio de rede para que se sustente minimamente aquilo que é oferecido dentro do hospital. Então, a alta hospitalar de um paciente com cuidado paliativo é algo possível, sim, porque essas doenças terminais, elas nem todas, elas têm um prognóstico reservadíssimo. Eu posso ter ainda algum tempo pela frente. E esse algum tempo pela frente talvez seja mais interessante para aquela pessoa estar dentro da sua casa, perto das pessoas que ela ama, realizando alguma atividade que seja mais interessante e tentando fazer com que esses últimos dias seja muito mais recheado de vida do que a gente conseguiria rechear aqui dentro do hospital. Agora, também é bom ter bom senso de que em determinadas situações muito instáveis e de necessidade de cuidados hospitalares intensos, não é possível se programar uma alta para esses pacientes, mas é sempre se colocar mesmo na possibilidade de se fazer uma alta não precoce, mas uma alta possível. Muito obrigada, doutor. Uma última questão que foi levantada refere-se a como proceder se o paciente estiver com uma doença terminal e a família ou o paciente não permitir os cuidados paliativos. Na verdade, eu acho que até mesmo isso
a pessoa não permitir os cuidados paliativos é porque, eventualmente, essa orientação inicial que ela recebeu, ou o conceito que ela já traz arraigado, é aquele conceito errado. Que cuidado paliativo é aquele cuidado de não fazer nada para paciente terminal. Eu acho que, assim, não aceitar cuidados paliativos é algo que falta informação. Acho que essa família precisa ser melhor informada do que é um cuidado paliativo. Talvez possa acontecer situações difíceis de não aceitação, de restrição de medidas avançadas. Existem situações em que, particularmente em pessoas mais jovens ou com doença recentemente diagnosticada, pessoas que teriam, do ponto de vista etário, uma sobrevida maior, ou por até mesmo questões religiosas de fé, pessoas que insistem que medidas incisivas de reanimação cardiopulmonar sejam feitas mesmo após a finitude. Eu acho que isso também é um direito da família. Nosso direito é orientar sobre o que seria melhor, sobre do ponto de vista humano, do ponto de vista técnico, quais seriam as melhores opções. Em grande parte das situações, após a resignação do diagnóstico, as pessoas entendem e aprovam os cuidados paliativos. Mas essa questão de não aceitar cuidados paliativos está baseada na situação de não aceitar a terminalidade. E não aceitar a terminalidade talvez esteja vivenciando um processo de negação da doença. É necessário respeitar. Mas eu acredito que também é possível a gente se colocar à disposição para conversar, para entender o que é cuidado paliativo. E mesmo assim, existem situações em que a pessoa vai continuar não aceitando. Porque, de uma certa forma, é muito difícil para algumas pessoas, principalmente no nosso país, que nós temos cultura latina, em que nós temos concepções de morte, de dimensões mais acentuadas. Muitas vezes é difícil estar vivenciando o processo da dor e estar focando racionalmente com a morte antes dela acontecer. Então, eu acho que cada caso é uma individualização, é plausível essa não aceitação, mas eu acho que ela, na maior parte das vezes ela representa aquela confusão inicial com terminalidade e cuidados paliativos. Muito obrigada por essa palestra, doutor. Passo a palavra agora para que você possa fazer suas considerações finais. Bom, muito obrigado mais uma vez pela presença virtual, você que está aí me vendo agora. A mensagem que eu queria passar para você é justamente essa. Não era uma visão muito técnica, exclusivamente para o profissional da área X, mas é para falar para você, do ponto de vista humano, você que é profissional de saúde, para que a gente consiga casar o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento racional, as diretrizes científicas e entender a questão ética humana, a bioética, caminhando paralelamente, e que a gente possa achar que os cuidados paliativos eles não são medidas engessadas e que se apliquem de uma forma única para todos os pacientes e que a gente possa ter, sim, o olhar da subjetividade, mas principalmente a gente possa ser um profissional com a mão estendida. Muito obrigado.